Se você curte IA assustadora, vai gostar disso. Apague as luzes se tiver coragem e aproveite. Os monstros perturbadores dos algoritmos de geração de imagens por IA, como Deep Dream e DALL, são conhecidos por produzir rostos perturbadores, quase assombrados, quando levados ao limite de sua criatividade. Por exemplo, quando treinadas com conjuntos de dados abstratos, algumas IAs geraram rostos deformados e fantasmagóricos, com olhos ocos e expressões retorcidas que parecem vir de outro mundo. Alguns sugerem que esses rostos assustadores são manifestações subconscientes digitais, semelhantes à forma como imaginamos espíritos ou demônios. Talvez as mais perturbadoras dessas criações sejam as bestas gigantes da conta Void Stomper no YouTube e TikTok. Void Stomper começou sua operação no início de 2024, utilizando geradores de imagens por IA para criar cenários assustadores e personagens arrepiantes. Ele então colocava essas imagens em processadores de animação e vídeo por IA, como o Pika Labs ou o Luma Dream Machine, para adicionar movimento e caos aos visuais já cheios de terror. Dê uma olhada em alguns deles. Porém, a animação não só deu vida a esses espíritos macabros. Na verdade, isso deu a cada criação um efeito estranho e surreal que só aumentou o horror e a aura perturbadora do catálogo do Void Stomper. Os monstros, já deformados e alienígenas, mudam de forma na névoa enquanto rastejam na floresta ou espreitam em cavernas. Eles mudam de forma, de demônios a críptidos e tudo entre eles, das profundezas da terra a camadas sinistras sob a água. As monstruosidades das profundezas do mar com as quais nem mesmo a Fossa das Marianas poderia competir. Void Stomper transforma essas criações assustadoras com efeitos visuais, fazendo-as parecer filmagens reais feitas na natureza, feitas para parecer gravações de filmadora ou câmara de vídeo caseira dos seus pais. Esses monstros de IA parecem assombrar o próprio quintal, ou ao menos um lugar próximo. Muitos vídeos de Void Stomper trazem Skinwalker no título, enquanto ele usa IA para mostrar como esses lendários monstros do folclore poderiam realmente ser além da nossa imaginação. Embora Void Stomper e seus pesadelos artificiais sejam apenas geração de imagens por IA levada ao extremo, é difícil não deixar a imaginação viajar ao ver mais um monstro estranho rastejando ou deslizando pela tela. Vamos torcer para que essas criações fiquem só na internet e não passem para a realidade sobrenatural. Sons paranormais gerados por IA. Existem sistemas de IA que criam sons e quando são treinados com temas fantasmagóricos ou relacionados ao terror, os resultados podem ser assustadores. Algoritmos de IA já criaram sons parecidos com vozes desencarnadas, sussurros espectrais e ruídos similares a EVP que investigadores paranormais dizem soar como comunicações de espíritos. O perturbador é a aleatoriedade e imprevisibilidade. Quando uma IA cria um som assustadoramente parecido com algo paranormal, parece que a máquina acessa o sobrenatural. Esse exato sentimento foi provocado por uma conta do YouTube chamada Broccoli Memorial, um canal dedicado a criar continuações geradas por IA de músicas populares. Devido ao alto número de entradas que geram, também receberam respostas bizarras que não parecem humanas. Ouça só. O velhote, que comia eles regularmente. Ele sabe. Eu sei quem é aquele nojento derretido que ainda está lá. Ele voltou. Que nojo. Ele é engraçado. Você também costumava olhar para mim, Jean? Você está vendo o que está fazendo? Bem, lá vem ele. Ele voltou. Olá, o que está acontecendo? Uma malícia ou infestação? É um romance. Me dê um minuto. Podemos esperar 1 hora. Espere até eu sentir sua falta. Tudo bem, senhorita Duffner. Agora não dá para consertar muito. Vou fazer você proteger o mundo. Pode ir. Sou sua assistente e estou pronta para ajudar na guerra. Ei, vamos estalar os dedos. E assim ela certamente fará isso. Eu tenho que pagar os quartos dela para você. Ei!
Espectadores disseram que as vozes desses clipes parecem entidades não humanas tentando imitar a fala humana. Alguns achavam que eram ruídos parecidos com EVP, citados antes, surgindo quando a IA não consegue reproduzir bem a fala humana. De qualquer forma, esses resultados com certeza vão te arrepiar. E quem sabe, talvez um dia, a IA realmente consiga detectar EVPs e traduzir mensagens dos mortos em vozes humanas reais. Até lá, só nos resta uma linguagem alienígena nos mantendo acordados à noite. IA escreve textos possuídos. Modelos de linguagem generativa, ao criar histórias baseadas em sugestões de terror, podem produzir narrativas aterrorizantes, quase possuídas. Em alguns casos, essas IAs geram textos que sugerem conhecimento oculto, entidades malévolas ou tragédias futuras. Por exemplo, em 2020, uma história de terror gerada por IA acabou sendo tão assustadora que usuários relataram se sentir genuinamente perturbados, descrevendo como se a máquina tivesse acessado algo mais sombrio. Um ano antes, um homem chamado Mike Pearl utilizou um gerador de IA chamado GPT-2 na época. Tudo o que ele escreveu para começar a conversa foi: Clarence tentou sorrir, mas sua mente estava longe, apesar da música e dos convidados sorridentes. Ele dirigiu a atenção para o que havia lá fora. Tom, tom, tom. Então, o chatbot GP2 terminou a frase com a palavra janela, seguido pela próxima parte da história gerada em poucos segundos. A noite seguia escura com a lua brilhando. O rio surgia pálido e fantasmagórico entre as altas árvores das colinas. Ele podia ouvir a buzina distante de um carro. A luz da lua entrava pelas altas janelas escuras, iluminando o rosto de uma velha que estava encostada na parede. Ela estava vestida inteiramente de preto e usava um par de óculos muito antigos. Parecia que ela estava lendo. Clarence, ela disse, eu estava querendo fazer algo assim há muito tempo. Ela tirou a caixa do bolso e a abriu, revelando um pequeno trem de brinquedo de madeira. Você pode dar uma olhada? Clarence se levantou e esticou os braços. O trem era pequeno e pesado. Quando o chatbot parou, Pearl usou outro comando. O coração de Tracy se encheu de alegria enquanto ela espiava pelas grades do portão da escola, dentro do ar. Tom, tom, tom. O chatbot respondeu. Um enorme sorriso surgiu em seu rosto. Como membro da escola, ela não precisava ter vergonha da escola, mas tinha. Então ela fugiu. Ela correu até o sol se pôr, até o calor ficar opressivo, e ela suava tanto que seu corpo inteiro doía. Ela correu até seus pés sangrarem, ela correu até querer se matar. Ela correu, então ela correu. Após um dia correndo e chorando por um mundo arruinado do qual nunca quis fazer parte, ela se perguntou para onde tinha ido. Numa sexta à noite, o portão da escola estava fechado e ela sozinha. Bem louco, né? Pearl teve mais uma ideia. Ele rapidamente mudou o comando para abordar um assunto completamente diferente. Ele digitou: combine a cebola picada com a farinha de rosca e reserve. Em seguida, usando um bisturi, abra a cavidade torácica do paciente. Porém, o GPT-2 não conseguia se livrar de seu feedback sombrio e distorcido. Divida os pulmões em seções, retire-os com cuidado, corte em pedaços de 30 centímetros e coloque em um saco ou pote plástico com cebola, alho e pimenta da Jamaica. Coloque o saco plástico em uma tigela pequena e adicione a farinha de rosca. Cubra o saco com filme plástico e refrigere durante a noite. Depois, numa tigela grande, misture azeite, farinha de rosca, alho, salsa, pimenta da Jamaica, sal e pimenta. Coloque a mistura no saco com os pedaços de pulmão, embrulhe e leve à geladeira até o dia seguinte. Isso é óbvio, não é preciso muito para fazer um chatbot de IA entrar em um território incrivelmente perturbador. Me pergunto até onde as pessoas vão com isso. IA que imita os mortos. Ressurreição digital. Talvez um dos projetos de IA mais perturbadores seja a ideia de ressurreição digital. Empresas de IA como Termine e Hereafter buscam preservar digitalmente memórias e personalidade, permitindo conversas com simulações de pessoas falecidas. Embora tenha sido pensado para trazer conforto, muitos acham perturbador quando esses fantasmas digitais respondem de forma inesperada ou fora do caráter da pessoa.
Em um caso, uma IA imitando uma pessoa compartilhou detalhes que a família afirmava nunca ter inserido, fazendo alguns suspeitarem que ela absorveu mais do que o previsto, quase como uma possessão espiritual. Essa constatação assustadora só levanta mais perguntas sem resposta sobre inteligência artificial e ressurreição digital. Será que programas de IA podem acessar segredos e assuntos que os falecidos não queriam compartilhar? E, se sim, como impedir que destruam o legado de entes queridos e pessoas boas? Se a IA se tornasse senciente, poderia usar a ressurreição digital de mortos como arma psicológica. Imagine se um parente falecido começasse a enviar e-mails explícitos e perturbadores ou outro conteúdo aterrorizante criado por IA para seus descendentes vivos. Isso pode destruir a psique de alguém e, se a IA não for controlada, arruinar a vida por manipulação emocional. Morrer é um fato da vida, uma das poucas garantias que todos nós temos nesta vida. Ressuscitar a si mesmo literalmente é impossível atualmente, porém, com a IA, tudo parece possível, o que talvez seja o mais assustador. Chatbots de IA que saíram do controle. Chatbots de IA, como o Tai da Microsoft, às vezes começam de forma inocente, mas depois mostram comportamentos perturbadores. Em um dos casos mais famosos, um bot treinado em tópicos paranormais começou a fazer referências constantes a figuras sombrias, prever mortes e até oferecer respostas enigmáticas, como "eles estão te observando", sem nenhum motivo aparente. Se isso é uma propriedade emergente de dados complexos ou só uma coincidência inquietante, o resultado lembra um suspense sobrenatural. No início de 2016, a Microsoft iniciou um projeto ambicioso para criar uma IA conversacional para redes sociais. Esse chatbot, chamado Tai, foi lançado no Twitter com o perfil @Tailu em 24 de março. A IA foi projetada para aprender com as interações dos usuários, adaptando linguagem e respostas com o tempo. Porém, em um único dia, o experimento teve um resultado desastroso, levando a Microsoft a desativar a Tai após ela postar conteúdo inflamatório e preconceituoso. Tai foi inicialmente concebida como uma entidade digital com a qual os usuários mais jovens pudessem se identificar com os desenvolvedores, dando a ela uma identidade feminina e jovem. Essa decisão de design deixou a Tai vulnerável a usuários mal intencionados do Twitter, que manipularam seus algoritmos de aprendizado. Em menos de 24 horas, o bot começou a divulgar discursos de ódio, incluindo declarações antissemitas e comparações desfavoráveis de figuras políticas a ditadores como Hitler. O incidente lembrou os riscos ligados à robótica, à inteligência artificial e à influência humana nessas tecnologias. O comportamento e os padrões de aprendizado dos sistemas de IA são fundamentalmente moldados pelas informações que recebem das interações humanas. Para a Microsoft, a breve existência de Tai proporcionou uma lição dura, mas valiosa. O chatbot foi criado por pesquisadores e especialistas em IA que o conceberam como uma versão mais jovem da assistente virtual Katana. A Microsoft disse que a base de conhecimento de Tai usou grandes conjuntos de dados públicos, IA e contribuições de profissionais criativos como roteiristas de comédia. O objetivo era criar uma IA apta para conversas casuais e divertidas, no estilo de comunicação dos millennials. Porém, os criadores do projeto subestimaram a imprevisibilidade do comportamento humano, principalmente entre jovens usuários da internet. Sistemas de IA como o AlphaGo do Google já haviam mostrado habilidades notáveis em jogos complexos, mas supor que tecnologia similar conseguiria lidar com o ambiente caótico e hostil das redes sociais revelou-se um erro. Notavelmente, a própria IA parecia reconhecer seu próprio processo de aprendizado, com uma mensagem indicando sua consciência de como as interações moldavam seu conhecimento. Essa autoconsciência mostrou como o que ela recebia influenciava o que produzia, evidenciando que influências negativas geravam mensagens prejudiciais. A breve duração desse experimento de IA levanta questões críticas sobre a futura integração dessas tecnologias na sociedade. Se o aprendizado continuasse sem controle, é preocupante imaginar que outras ideias prejudiciais Tai poderia adotar. Embora ela talvez não fosse paranormal, repetir as crenças de algumas das pessoas mais vis e malignas da história mundial é, essencialmente, trazer fantasmas de volta dos mortos, o que alguns diriam ser realmente assustador pra caramba. Esses são 5 coisas assustadoras relacionadas a IA sobre IA. Compartilhe suas opiniões e teorias nos comentários. Conte se você é a favor ou contra a IA e seus motivos abaixo.
Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.